Olá, boa noite, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estou aqui mais um programa Boa Noite 247. Hoje começa às 20 horas, a gente está aqui toda semana, eu e o Rodrigo, sempre às 18h30. Aos finais de semana, a nossa programação muda um pouquinho, fica um programa um pouco mais curto, mais enxuto, mas sempre aqui com a nossa comunidade fortemente ativa, sempre aqui no nosso chat. Então, boa noite para vocês que estão chegando por aqui. Já vou dando uma boa noite para a Bárbara Hessel, que entrou como membro aqui do nosso canal. Seja bem-vinda à comunidade 247. E reforço a você que ainda não é membro, primeiro acione aí o sininho para receber as notificações aqui do YouTube, quando começar as programações. Cada programa você vai recebendo uma notificação. E também seja membro aqui da nossa comunidade, como a Bárbara fez aqui. Se tornando membro, você vai aqui pelo brasil247.com/apoio ou pelo Pix, você faz uma contribuição também pelo Pix aqui, para fortalecer a nossa comunidade, pix@brasil247.com.br. Feitos os agradecimentos, até já chegou o superchat aqui, do Marcos Rouba, mandou um superchat aqui só no apoio, ele está sempre aqui na semana também contribuindo no chat, já agradeço. A Olivia foi a primeira chegada no Boa Noite aqui, Olivia Reusler, sincero e autêntico, defendi aqui o Bolsonaro, disse que Brasília estava lotada, não parecia, viu? Era uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, sincero, autêntico, e acho que não teve tudo isso, não, mas vamos tratar sobre esse assunto também. Muita gente por aqui já dando boa noite, como eu disse, Anice Jacques, o Luca Viani, a Eliane de Andrade também entrou como membro aqui da comunidade, obrigada, seja bem-vinda aqui à comunidade. Gilmar José da Rocha, também membro, obrigada pelo apoio. André Tubes, boa noite, comunidade 247, boa noite, Daiane, ela é da Lapa, no Rio de Janeiro, sábado com friozinho gostoso na cidade do Rio de Janeiro, era outra coisa que a gente estava falando aqui, porque tinha membros que vão participar com a gente de outras regiões do país. Bom, feita aqui a saudação à nossa comunidade, daqui a pouco eu volto aqui a trazer os comentários dos nossos internautas, vou saudar aqui os nossos convidados. Ao meu lado aqui na tela está o Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador, e tem sempre participado aqui conosco, tendo uma boa contribuição nessas análises desse complexo mundo político que nós temos. Boa noite, Bertolino, tudo bem? Está fechado o seu áudio. Pois é. Boa noite, Daiane. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço muito o convite. Boa noite aos internautas. Boa noite também aqui ao Dr. Arruda Bastos, ao Carlos Latuf. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. O Latuf, como disse o Carlos, está por aqui com a gente também, chargista, que tem as charges do Latuf tem rodado o mundo já faz alguns anos, né? Principalmente nesses momentos tristes da história do mundo. Boa noite, Latuf, tudo bem? Boa noite, Daiane, boa noite a todos vocês aí, aos debatedores. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço aqui a sua participação conosco. Doutor Arruda Bastos também está aqui com a gente, lá do Ceará, por isso que a gente falando do frio, do calor. Doutor Arruda Bastos, boa noite. Ele que é médico e membro da Associação de Médicas e Médicos pela Democracia. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daiane, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com Bertolini e com Latuf e com todos os internautas para, mais uma vez, discutirmos assuntos importantes do nosso Brasil. Verdade. Eu vou começar com a questão internacional, porque tem acirrado aí as agressões contra o Estado, contra o Estado ainda não reconhecido da Palestina, né? Essa é o grande desafio deste momento, e eu citei aqui na nossa conversa que as charges do Latuf circulam pelo mundo já faz algum tempo. É impressionante a força da sua arte, né, do teu desenho, do seu trabalho, e chega em várias manifestações na Europa, com cartazes, e às vezes com desenhos reproduzidos das suas charges, né, Latuf? Explica para a gente como é que é isso. Você não é a primeira vez que isso aconteceu nos atos realizados neste sábado, lá na Europa, mas não é a primeira vez, como eu disse, que isso acontece, né? Não é a primeira vez, não. Desde que eu comecei a desenhar sobre a questão palestina
ia publicar nas redes sociais. Naquela época nem tinha o conceito de redes sociais, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, quando começaram a bombar assim, os blogs e tal. Naquela época nem tinha esse conceito de rede social, como tem hoje, né? Então, quando eu comecei a publicar na internet as charges, criou-se uma espécie de banco de imagens informal, que era utilizado por ativistas do mundo todo, principalmente na época de uma rede social, né, chamada Centro de Mídia Independente, que tinha no mundo todo. Eu publicava charges em vários sites do Centro de Mídia em outros países, e os ativistas se utilizavam desses desenhos, né? Agora, e depois teve também, além da questão palestina, teve também a Primavera Árabe do Egito também, que os manifestantes, inclusive antes dos protestos, entraram em contato comigo, pedindo que eu desenhasse sobre o assunto, e eles converteram esses desenhos em cartaz durante todo o processo que culminou com a queda do Hosni Mubarak. E nesses ataques, que já não vem de agora, já são anos, né, que Gaza vem sendo atacada por Israel. Sempre quando isso acontece e tem manifestações, os manifestantes buscam as charges no Google, imprimem e vão para as ruas. Eu fico muito feliz, né, porque é uma maneira da charge cumprir um papel para além do seu caráter editorial. Verdade. Além de fortalecer a luta, né? Essa resistência que tem entre diversas questões. Como é que você assiste esse conflito, né? A gente chama de conflito bem superficial e menor, né? Diante do que é real, né? Teve um ataque de Israel que atingiu até uma agência, o prédio, né? Onde funcionava a agência Associated Press e Al Jazeera. Em geral, boa parte dessas agências, ao longo desses anos, também construíram essa narrativa em torno da situação Israel-Palestina como se fosse uma ação sempre muito focada na ação militar do Hamas e de outros grupos, como se esse fosse o problema daquele conflito. Mas os ataques demonstram, mais uma vez, aí, que não esse radar dos ataques de Israel em relação aos palestinos sempre funcionou, atingindo vítimas, crianças, mulheres, nunca prédios estratégicos onde funcionava esses grupos que eles colocam. Como é que você analisa esse contexto todo? Olha, é impossível você levar adiante um ataque aéreo ou mesmo de artilharia contra Gaza e não atingir alvos civis, porque Gaza é um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Então, é praticamente impossível que uma ação dessa não vá culminar com a morte de civis, né? Evidente que quando a pessoa liga a TV, eu costumo dizer que se um ET chegasse no mundo hoje, ligasse a televisão, ele ia achar que os palestinos são os vilões dessa história, né? Porque você liga a televisão, basicamente é recitado o mesmo mantra, os foguetes do Hamas, como se esses foguetes fossem, assim, a mais alta tecnologia que o dinheiro pode comprar, né, para se fabricar armas. Não? Esses foguetes, eles são feitos em casa, eles são feitos em fábricas caseiras. Por quê? Porque a faixa de Gaza, ela há anos, ela vem sofrendo um bloqueio por parte de Israel e por parte do Egito, que colabora com Israel, um bloqueio por ar, terra e mar. Esse bloqueio é bloqueio de medicamento, de energia elétrica, de gás, dos pescadores não têm direito de usar o seu próprio mar, seu próprio litoral para pescar. Muitas vezes são atingidos por tiros da marinha israelense. Não tem espaço aéreo. Aquilo ali é um gueto. Eles estão cercados de todos os lados, né? Então, a única maneira deles conseguirem se defender de ataques de Israel é através de foguetes caseiros que eles mesmos fabricam. E aí é importante entender o seguinte: vamos fazer uma recapitulação aqui, uma linha do tempo, né? Começaram a haver protestos
né, em Jerusalém Oriental, e particularmente naquela vizinhança chamada Sheikh Jarrah, né, que é uma vizinhança palestina e que está sendo alvo de interesse por parte dos colonos, né? Então, começou a haver um movimento, esse problema de Sheikh Jarrah já se arrasta há anos na justiça, os colonos estão invadindo as residências, botando os moradores palestinos para fora a ponta de armas, né? E com apoio do governo de Israel, particularmente nesse momento em que o Netanyahu fez alianças com a extrema-direita fascistoide de Israel, que tem como base esses fanáticos, né, os colonos, que, aliás, são esses mesmos colonos que ocupam terras palestinas, criam os assentamentos, né? Então, durante o governo Trump, se acelerou a construção desses assentamentos de colonos judeus em território palestino. Não satisfeito com isso, eles também têm invadido residências palestinas em Jerusalém Oriental. Então, não só isso tem acontecido, mas também a invasão desses colonos na esplanada das mesquitas, né? A invasão, que é um lugar sagrado para os muçulmanos, para os palestinos, né? É o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. O primeiro é Meca, o segundo é Medina, o terceiro é Al-Aqsa, que é na esplanada das mesquitas. Então, a esplanada foi invadida, é constantemente invadida por colonos que vão lá para desafiar os palestinos. A polícia já invadiu a mesquita de Al-Aqsa, jogando gás lacrimogêneo, espancando os fiéis. Isso gerou grandes protestos na esplanada, em Jerusalém Oriental. E esses colonos estão se organizando em pogroms. Pogroms é um termo utilizado no passado para simbolizar, principalmente na Rússia, quando haviam hordas que perseguiam particularmente judeus, né? Quebravam lojas, espancavam, agrediam os judeus, destruíam lojas, linchavam os judeus nas ruas. Esse tipo de prática se estendeu por muito tempo na Europa e se tornou muito notável durante o regime nazista. E o que eles estão fazendo hoje é justamente isso. Eles estão indo para as ruas armados, seja com pistolas ou seja com pedaços de pau, quebrando lojas de palestinos, espancando, linchando. Eles mesmos filmam isso e colocam nas redes sociais. Então, diante desse quadro de violência, nada mais natural que houvesse algum tipo de reação. Os palestinos não têm aeronáutica, não têm marinha, não têm exército. O que eles conseguem resistir na Cisjordânia é com pedra ou coquetel molotov. Ou em Gaza, com esses foguetes. E aí, quando se dá essa reação, porque tem uma hora que o palestino ele está cansado de sangrar em silêncio, de sofrer em silêncio, porque ninguém ajuda os palestinos. Os próprios árabes deram as costas para os palestinos. Recentemente houve esse processo de normalização das relações em que Israel normalizou relações com Marrocos, com Bahrein, com Emirados Árabes, com o Sudão. A Arábia Saudita é aliado de Israel contra o Irã. Os Estados Unidos bancam militarmente e economicamente o Estado de Israel, porque é um aliado. O próprio Biden, num vídeo há muitos anos atrás, falou que se Israel não existisse, era preciso ser inventado, porque ele representa os interesses dos Estados Unidos naquela região. Então, quando os palestinos dizem basta, dizem chega, aí eles são os culpados, eles são os agressores. É uma inversão de valores. É mais ou menos, por exemplo, o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, né? A polícia mata o tempo todo, oprime o tempo todo. Quando acontece uma manifestação de moradores de favela, eles são traficantes, eles são bandidos. Então, a mesma coisa acontece com os palestinos. Quando eles resolvem se defender, reagir diante desse apartheid, que já tem décadas, essa ocupação, esse roubo de terras, são chamados de violentos, de terroristas, os foguetes do Hamas. E a imprensa hegemônica, o mainstream media, não explica isso para as pessoas. E aí elas tendem a acreditar que o culpado são os palestinos por resistir. Eles têm que ficar quietinhos, tomando na cabeça, sem reclamar.
Fechei meu olho para tu. Exatamente essa charge aqui do Latuf, justamente vem aí no gancho do que ele falou, né? Décadas de ocupação, roubo de terras, prisões, torturas, execuções, bombardeios de Israel contra os palestinos. E aí tem uma câmera virada contra o fato, né? Que é esse assassinato de milhares de palestinos. E aí, quando há uma ação dos palestinos, trata-se aí de forma totalmente diferente, né? São foguetes dos Hamas, Israel em perigo. Bertolino, eu queria entrar nessa questão. Hoje a Casa Branca disse que fez uma ligação, o presidente Joe Biden fez uma ligação para o Mahmoud Abbas, né, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, e o pedido que ele teria feito é de que houvesse um cessar-fogo por parte do Hamas. É um pedido estranho a fazer contra aos palestinos, como o sinal de não ali do Latuf é latente, né? Reforça ainda que a política americana não muda nesse sentido, né? O Trump tinha uma política parecida e ao longo dos anos, como bem mostrou o Latuf, essa é a política americana, não muda muito com o Biden, apesar da derrota feita contra o Trump, né? Seu áudio está fechado? Deixa eu ver. Folha aqui. Eu acho que esse aspecto da geopolítica no conflito que tem ali naquela região, ele é determinante. Eu penso assim, quer dizer, eu avalio que o Estado, e aqui nós estamos falando de Estado, né? O Estado de Israel, ele é uma mera ponta de lança, né, do sistema, da dominação dos Estados Unidos ali naquela região. Isso é uma questão que já vem de há muito tempo, né? A geopolítica que se estabeleceu no pós-Segunda Guerra Mundial tem muito a ver com o que acontece ali. Já é um problema que antecede mesmo a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, sempre houve ali disputas, né, imperialistas. Os Estados Unidos já disputavam ali concessões petroleiras. Isso se consolidou com a hegemonia do regime, do sistema dos Estados Unidos, o sistema imperialista, a dominação que eles impuseram no pós-Segunda Guerra Mundial, né, e isso se acirrou, quer dizer, o pretexto da criação lá do Estado de Israel, né, e depois a instrumentalização do Estado de Israel exatamente nessa geopolítica. É a geopolítica do bloqueio de Berlim, do bombardeio de Dresden, da guerra na Coreia, das bombas atômicas no Japão, né? Ou seja, a doutrina Truman, que isso depois se consolidou. Quer dizer, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma sucessão de acontecimentos dentro dessa lógica. O Carlos Latuf falou aí, por exemplo, da esplanada das mesquitas, quer dizer, os conflitos de 2015 decorreram, conflitos não, foram agressões ali, né, em 2015, quer dizer, decorreram exatamente de barbaridades praticadas em outras regiões, salvo engano, na Cisjordânia. E desde então vem uma escalada de violência ali, quer dizer, eu acho que isso que o Latuf fala, quer dizer, ao não se divulgar os fatos como eles são, né, claro que tem intenções outras por trás disso, né? Não se fala, por exemplo, por que teve essa escalada sistêmica de violência contra os palestinos desde 2015, né? E fundamentalmente isso, porque esse é um conflito, a gente sempre fica tentado a falar conflito, na verdade, o que existe ali é terrorismo de Estado, né? Esse terrorismo de Estado que existe ali, na verdade, se deve exatamente ao interesse desta política externa dos Estados Unidos, porque o Oriente Médio está ali no entroncamento de 3 continentes, além das questões do petróleo, né, da geopolítica do petróleo, tem também a fronteira de contestação à imposição do regime, da doutrina Truman, do sistema de dominação pela força armada, né, a constituição da OTAN, da imposição do padrão dólar, das cadeias de guerras e golpes que chegou aqui, né, na América Latina, no Brasil. O Brasil foi vítima disso exatamente
desse contexto de expansionismo do regime, do sistema, e ali naquela região emergiram dois gigantes contestando essa hegemonia, né, essa ditadura internacional, que foi exatamente, já tinha, né, a União Soviética com a sua vitória na Segunda Guerra Mundial, né, e a Revolução Chinesa, né, a Guerra da Coreia teve muito a ver com isso, também depois a Guerra do Vietnã, um pouco depois. Então, quer dizer, tudo isso compõe os elementos que faz do Estado de Israel ser um Estado terrorista, eu nem diria que é a serviço, ele é um braço, vamos dizer assim, uma ponta de lança, um braço armado para praticar terrorismo, e lógico, essa que é a questão, né, quer dizer, ninguém de bom senso haverá de olhar para aquela situação e dizer que os palestinos ou outros povos ali daquela região que se levantam contra essa opressão, nós estamos falando especificamente dos palestinos, porque eles são as vítimas mais diretas, né, estão ali na fronteira, vamos dizer assim, desse terrorismo, consequentemente são os mais atingidos por isso, mas a gente viu também essa violência, estamos vendo na Síria, viu no Iraque, estamos vendo ainda, né, no Iraque, no Afeganistão, quer dizer, então, portanto, eu acho que esse é o elemento fundamental, quer dizer, o cérebro de tudo isso está exatamente na política do Pentágono, no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é uma espécie, assim, de um poder quase invisível, que é uma máquina, um grande aparato que faz a política externa dos Estados Unidos, né, são dois, na prática são dois governos, um que a gente vê na televisão, na internet, nos jornais, revistas, nos livros didáticos, né, e esse aparato, né, que atua exatamente fazendo esse trabalho de criação de ações políticas, instrumentalização de grupos políticos, e nesse caso, especificamente de um Estado terrorista, né, concretamente é isso. Doutora Arruda, o Latuf até citou ali na fala dele, a gente, olhando a charge dele, a gente consegue também trazer e olhar para a nossa realidade aqui no Brasil, com as ações policiais nas favelas e periferias do país, né, particularmente aqui no Rio de Janeiro. É difícil a gente olhar para essa realidade e não se sentir indagado a falar o que há com o nosso povo em relação a essa reação. O Paulo fez uma entrevista hoje, vinculada hoje com o Rodrigo Nunes, e ele fala de um conformismo revoltante, né? Ele classifica essa situação que se tem, principalmente estimulada pelo bolsonarismo, de uma ação que fica sempre conformada, mas revoltada, né? Ela se mantém numa posição, mas sempre muito revoltada. Como é que o senhor olha esse cenário brasileiro atual? Eu concordo também. Eu acho que existe esse conformismo que veio se agravar também com a pandemia, né? Porque só os bolsominions que estão fazendo esse tipo de atividade de aglomeração, sem máscara, sem nada, né? Quer dizer, são genocidas que querem implantar um genocídio total em termos de Brasil. Agora, isso nós já estamos vendo nas pesquisas recentes, nas conversas, eu até na última vez estive no seu programa, falando a respeito da nossa entidade, que é a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, uma mudança no padrão do pensamento médico no Brasil. Nós tivemos, no começo da pandemia, toda aquela que vinha já do governo Dilma, do golpe contra a presidente Dilma, contra os mais médicos, né? Depois começou a pandemia, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, totalmente reacionários, alinhados com o bolsonarismo. E eu falei até para você daqueles documentos que nós divulgamos e que quase que nós conquistamos o Sindicato dos Médicos aqui no Ceará e em outros estados também. A Associação Médica Brasileira, nós tiramos os bolsonaristas tradicionais, bolsonaristas mais radicais, nós tiramos da Associação Médica Brasileira. Estamos caminhando agora para fazer a mesma coisa também no Conselho Federal de Medicina. Aliás, esperando que essa CPI convoque, tá certo, a direção destas entidades e que elas sejam punidas exemplarmente no futuro, sejam também colocadas como corresponsável por essa situação sanitária do Brasil. Eu disse da outra vez, teve uma grande repercussão,
E não é só dizer que o Bolsonaro é genocida, que o Pazuello é genocida, o Conselho Federal de Medicina também. E as entidades médicas que se alinharam a kit precoce, a não isolamento, não uso de máscara, ao negacionismo também, com mais ainda força, mais culpados ainda, porque deveriam estar a favor da ciência, seguindo a ciência, a vida e tudo que está definido em todo o mundo. Né? Então, são culpados porque sabem e estão fazendo de consciência. A maioria dos que defendem hoje, aliás, reduziu bastante, kit precoce, cloroquina, tá certo? Está ficando uma coisa até certo ponto ridícula. E com o depoimento da capitã Cloroquina, da Mayra Pinheiro, que é cearense, eu conheço muito bem a Mayra Pinheiro, disputamos eleições aqui nas entidades representativas da nossa categoria, e sei que ela é uma das grandes influenciadoras, foi uma das grandes influenciadoras, tanto do Mandetta, como do Nelson Teich, como do Pazuello, e continua ainda dando as cartas no Ministério da Saúde com Marcelo Queiroga. Então, ela tem muito o que dizer. Não sei se vai também pedir um habeas corpus para ficar calada, porque ela também está sendo processada. Da mesma forma que o Pazuello conseguiu, pode ser que, como o depoimento dela como testemunha na quinta-feira, pode ser que daqui para lá ela também entre com essa solicitação. Então, eu acho que existe esse conformismo, mas muito também devido à situação atual, certo? Devido a todas aquelas manifestações ainda no período da Dilma, né, que foi um abalo grande para os progressistas, depois a entrada com toda aquele retrocesso do governo Temer, essa eleição à base de fake news, à base de tudo que não presta de política do Bolsonaro, e depois a pandemia. Então, nós vivemos aí essa tempestade perfeita nesses últimos anos. Como imaginar que a população vá para a rua, vá brigar? Nós estamos realmente até um pouco anestesiados, principalmente uma população mais carente, que reside em situações periféricas, difíceis, que perderam o emprego, perderam renda, perderam muita coisa. Então, está mais do que anestesiado, estão pensando como sobreviver, estão pensando como sair desse momento atual. Mas eu tenho certeza que vão sair com muita força e vão ser fundamentais para nós virarmos exatamente esse jogo no Brasil e tirarmos esse grande retrocesso que nos foi imposto desde 4, 5 anos para cá. Verdade. Atuf, dentro desse gancho que eu puxei aqui, dessa realidade que do povo palestino, é claro que são situações diferentes, mas vive uma violência, uma agressão constante, sistemática. Hoje o Haddad deu uma entrevista aqui para o Mário Vitor Santos, e ele trouxe um elemento para definir ali o Bolsonaro, né? Ele diz que o Bolsonaro representa o histórico do país, né? Um histórico de racismo, de misoginia, de patriarcalismo, de, enfim, patrimonialismo. Tudo isso pavimentou um caminho, né? E a partir aí da antipolítica, da criminalização da política, levando o Bolsonaro ao poder. Ele é uma representação desse Brasil. Você também olha dessa forma? Acredita que o Bolsonaro seja essa representação e o povo olha para ele com esse sentimento de se sentir representado? Porque hoje as pesquisas demonstram que ele está caindo a popularidade, há um favoritismo já crescente em relação ao impeachment, mas essa coisa ainda não desencadeou o movimento que possa ser efetivo, né? O doutor Arruda, ele abordou com bastante propriedade essa questão da rede de apoio ao bolsonarismo, né? Então, o Bolsonaro sozinho não poderia cometer esses crimes, esse genocídio contra o povo brasileiro, se não fosse pela ajuda, pelo apoio que ele tem, por exemplo, do Congresso, né? Não só esses médicos, que, na minha opinião, doutor, eles deveriam ser responsabilizados da mesma maneira que aqueles psicólogos que ajudaram nas torturas durante o regime militar, né? Esses médicos deveriam ser responsabilizados da mesma forma, né? Mas nós sabemos também
que mesmo antes do advento do bolsonarismo, existe um corporativismo por parte da classe médica, que nem erros médicos são apurados com o rigor que deveria. Né? Nós sabemos disso, os casos são muitos, são inúmeros. Né? Então, esse caso, por exemplo, de médico indicar cloroquina, tratamento precoce, isso deveria receber uma reprimenda pesada, mas sabemos que isso não vai acontecer. Isso deveria realmente acontecer, mas sabemos que não vai. Então, além desses médicos, você tem políticos venais. E a gente, uma lição que eu acho muito importante é o seguinte: nós sempre ouvimos falar de centrão, sempre ouvimos falar de como a política brasileira é uma política arcaica, uma política coronelista, uma política que remonta os tempos coloniais, né? O tempo das sesmarias, das capitanias hereditárias, né? Ainda existe um pensamento colonial, escravocrata, eu costumo sempre dizer isso. E é interessante que, assim, mesmo diante de um sujeito que está claramente boicotando as medidas sanitárias, claramente, indubitavelmente, tem um histórico disso, e hoje vai para a rua, vai sem máscara, ataca a China, que é um dos maiores fornecedores de matéria-prima para as vacinas, boicota, né, as vacinas, faz aglomeração, ou seja, ele é um sujeito que ativamente está boicotando o combate à Covid no Brasil, abertamente, ativamente. Então, mesmo sabendo disso, você tem políticos que são os políticos, como Collor, por exemplo, né, que agora virou aliado, Roberto Jefferson, pessoas que assim, não têm o mínimo de sensibilidade para as mais de 400 mil, estamos caminhando para 500 mil pessoas mortas por uma pandemia que poderia ser mitigada, poderia ser enfrentada com mais responsabilidade, porque no caso nós não estamos... Hoje, quem realmente faz enfrentamento são prefeituras e estados. Aquelas prefeituras e estados que não são bolsonaristas, obviamente. Né? A imprensa, inclusive, nós temos que dar o braço a torcer, a imprensa tem ajudado muito no combate à Covid, porque as campanhas que não são governamentais estão sendo feitas o esclarecimento tem sido feito pela imprensa. Então, é muito terrível perceber que a nossa classe política, nós já sabíamos que ela era venal e corrupta, mas que ela pudesse corroborar para um genocídio é algo realmente terrível, é inacreditável. Eu espero, sabe? Espero, inclusive, professor, doutor Arruda, o senhor tem uma visão bastante otimista, né, de que vai melhorar, eu espero principalmente que a sociedade brasileira extraia alguma lição, sabe? De que a gente procure não repetir essa tragédia que nós assistimos, que algum esclarecimento saia de tantas mortes. Não se pode perder quase 500 mil pessoas em vão, sabe? É preciso que eu torço, pelo menos, eu imagino, eu penso, eu gostaria de que a sociedade brasileira saísse dessa tragédia com um mínimo de esclarecimento de que esse tipo de gente não pode ter espaço na política no Brasil. Seja psicopatas como o Bolsonaro, sejam canalhas que apoiam ele e que permitem que essas coisas aconteçam. Verdade. Bertolino, a gente assistiu essa semana, uma semana que deixou o governo bastante preocupado, certamente, né? O Fábio Van Garten fez declarações que se contradizem com a da revista Veja. A revista Veja botou o áudio, publicou todo o conteúdo da entrevista. No dia seguinte, o representante da Pfizer confirmou uma participação do Carlos Bolsonaro, que já era prevista ali pela fala dos ministros que antecederam, o Taixe e o Mandetta citaram aí esse comitê paralelo, né, esse Ministério da Saúde paralelo no governo Bolsonaro. Isso vai pressionando um pouco mais o governo aí diante disso e resultou no pedido da AGU, concedido aí pelo Lewandowski, do direito ao silêncio do ministro Pazuello no seu depoimento marcado por dia 19. Isso tudo vai criando uma pressão grande no governo, né? Hoje essas manifestações
feitas aí pelo país, principalmente lá em Brasília, que contou com a participação do Bolsonaro. Até tem um comentário aqui da Thaís Neves, que ela fala justamente sobre esses protestos e quem estava nesse protesto, né? Ela diz aqui: eu fico prestando atenção nas manifestações bolsonaristas e me parece tudo pago com o nosso dinheiro. Roupas, cartazes caros, e é meio padronizado, diz ela. É ridículo. Bolsonaro a cavalo é triste, né? Ele andou a cavalo, fez lá aquelas encenações lá no Mato Grosso também. Enfim, é tudo muito, demonstrando muito uma característica do Bolsonaro, que quando se sente pressionado, ele vai para o ataque, verbal, principalmente, né? Voltou a atacar o ex-presidente Lula essa semana, ele fez 3 ataques ao ex-presidente Lula diretamente, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação do bolsonarismo em meio à CPI, com a expectativa desse depoimento do Pazuello, que ele calado também compromete, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a CPI já demonstrou aí que tem potencial para isolar cada vez mais, né, o Bolsonaro. E é uma tendência natural, né? Porque como ele vai dar respostas a essa crise que vai se agravando cada vez mais, né? Uma combinação de crises, crise econômica com a crise da pandemia, da crise sanitária e tal. O país já vive, na verdade, uma grande tragédia, né? Como é que ele vai sair dessa? Como é que ele vai dar respostas? Né? Como é que ele vai resolver, né? Quer dizer, tudo isso constitui assim um ponto de interrogação, né? Porque a tendência é ele reagir como reagem os fascistas, né? Eu digo que o Bolsonaro tem uma cabeça essencialmente nazi-fascista. Eu trabalho com a ideia, né, que o nazifascismo ele vai se adaptando às realidades, né, aos personagens. Você pode mudar a nominação, mas a ideia, a ideologia, o comportamento é exatamente esse. Então é isso aí, né? Quer dizer, ele tem 2 métodos de governar: mentir e apelar para a violência, né? Por enquanto, ele ainda, vamos dizer assim, fica na violência retórica, né? Mas estimulando bandos. A gente viu lá no Jacarezinho, por exemplo, tem claramente a mão dele, né? Por trás disso, tem claramente aí as suas ações junto com aquele governador que assumiu lá e tal, né? O estímulo dele às armas, né? Para que as armas tenham livre comércio, armas, munição, essas coisas todas. Ou seja, é uma mentalidade essencialmente baseada na violência. Ele não consegue interagir, fazer mediação de ideias. É sempre com base na violência. E é óbvio que quem está do seu lado, quem está seguindo ele, também tem esse comportamento, né? E isso vai se reproduzindo. Então, quer dizer, até onde ele vai usar desse recurso, porque a mentira é constante. As agressões que ele faz, por exemplo, ao ex-presidente Lula, faz à esquerda de uma maneira geral, né? Isso é constante. Mas até onde ele vai conseguir arregimentar forças, ele fala, o meu exército, por exemplo, né? Até onde ele vai conseguir ter êxito no seu projeto de poder ainda é uma coisa que vai depender da evolução dos acontecimentos. Agora, óbvio que tem a evolução também do outro lado, né? Quer dizer, as forças de oposição vão se fortalecendo também, né? Quer dizer, o fato do Lula ter sido aí ter passado por esse processo aí que o STF acabou, na prática, absolvendo ele, condenando a Lava Jato, não é isso? Isso mudou completamente, porque agora ele tem, sabe, ele tem uma autoridade, ele tem alguém falando em nome do povo e dizendo, né, quais são os motivos e quem são os responsáveis por esta grande tragédia social, né? Então isso deu uma mudada na correlação de forças e no cenário. E eu acho que a pesquisa da Datafolha, inclusive, já captou isso, né? Captou essa tendência. Então vai se formando uma polarização no país, sabe, que eu tendo a avaliar que ela vai se acirrar antes das eleições de 2022.
sabe? Porque a situação é muito dramática, né? A situação do país, a situação do povo é muito dramática. Mas é só para complementar aqui um pouco essa ideia que você falou aí que o Haddad teria dito, né? O perfil do Bolsonaro. Eu acho que o perfil do Bolsonaro é um perfil, assim, além de ser psicopata, sociopata, nazista, etc., ele tem, assim, um perfil de um pensamento tradicional brasileiro, né? Um pensamento, assim, ele consegue sintetizar um pensamento escravista, né, da elite brasileira, das oligarquias brasileiras. Quer dizer, que é uma oligarquia que ela se formou ideologicamente, historicamente, praticando perversidade contra o povo, né? Mesmo lá, ainda na época do escravismo, quer dizer, aquilo que o Clóvis Moura, dos que eu conheço, eu acho que é o que melhor explica o período do escravismo, que ele fala do escravismo pleno e escravismo tardio, depois da lei Eusébio de Queiroz, né, que proibiu o tráfico de escravos e tal. Então, ela tinha uma lei proibindo, ela continuou, essa elite, essas oligarquias, continuaram escravizando, né? Então, elas são delinquentes, do ponto de vista histórico, desde lá. Então, isso veio passando as diferentes etapas do país, e ela praticando essas barbaridades, praticando crimes contra o povo. Foi assim no Estado Novo, foi assim na ditadura militar, sabe? Foi assim, mesmo o projeto neoliberal, a forma como ela assumiu o projeto neoliberal, primeiro com o Collor, depois com o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, esse projeto neoliberal, quando nos ciclos de governos democráticos e progressistas, dos ex-presidentes Lula e Dilma, como ele se manifestou essencialmente com essa delinquência. Para mim, a Operação Lava Jato é um agrupamento de delinquentes, né? Eles praticam a delinquência política, praticaram todo tipo de crimes à margem da Constituição, da lei, do Estado Democrático de Direito, sabe, para chegar num ponto essencial, que era exatamente sequestrar, encarcerar o ex-presidente Lula, sabe? Então, é esse pensamento dessa elite que vem do escravismo, que passa por todas essas etapas de brutalidades contra o povo, está aí presente, sabe? Está no perfil do Bolsonaro e do seu entorno. Eu acho que está também, mesmo setores aí que procuram se mostrar civilizados, manifestam isso de maneira explícita. Um editorial do jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, que chama o Lula de demiurgo de Garanhuns, sabe? Isso é de uma agressão, isso é racismo descarado, sabe? Isso é agressivo, e isso é reiterado nos editoriais do Estadão, ou então os editoriais do Globo, né? Lulopetismo, a Folha não fica atrás. Veja que esse pensamento de ódio, isso é ódio, né? Ódio ao povo, de tratar o povo como se fosse, isso aí, né? O Latuf mencionou aí, quer dizer, as capitanias hereditárias, né? Isso é a mentalidade dos donatários de Dom João III, né? Das capitanias hereditárias. Quer dizer, está tudo isso presente, está presente nessa política econômica, por exemplo, que isso é de uma perversidade tão grande contra o povo, enquanto você tem aí o mercado de títulos da ciranda financeira pagando, segundo o próprio Paulo Guedes, 400 bilhões de reais por ano de juros, né, mais outros tantos que é uma outra quantidade gigantesca comprometida com a rolagem desse mercado, desses títulos públicos e tudo mais. Você pega quase metade ou metade do orçamento, você enterra numa ciranda, numa farra financeira, sabe? Que é um parasitismo do orçamento público. Para eles está tudo bem, isso é normal, sempre tem gente morrendo, tem aí, né? É isso, acho que a definição é correta, é perfeita, é a cara dessa elite, dessas oligarquias históricas e tal, que chega, eu quero só, me permita, Daiane, só fazer aqui uma consideração para o doutor Arruda, ver se ele pode falar um pouco também, quer dizer, além, tudo isso que nós estamos vendo, quando você prescreve, ele, né, Bolsonaro, prescreve, e a sua turma, né, cloroquina, ivermectina e outras barbaridades que a gente vê por aí, isso é crime contra a humanidade. Eu digo, quando a gente fala de genocídio, né, a gente não é só um mero epíteto ou um mero adjetivo, tem fundamentação, isso está no Código de Nuremberg, né, está na doutrina de Nuremberg, que foi acolhida pela ONU na Convenção dos Genocídios. Quer dizer, é uma violação do Código de Nuremberg, sem contar do ponto de vista do direito mesmo, quer dizer, o direito à vida, o direito
a assistência social, no caso específico aqui da assistência médica, dizer, voltar as atenções para os hospitais, né, as equipes de saúde, né, dotar o SUS de mais equipamentos, de mais recursos humanos, etc, etc. Quer dizer, tudo isso compõe exatamente uma ideologia de genocídio. É isso que eu queria até a consideração do doutor Arruda, se ele puder fazer algo assim. Já aproveito o gancho, doutor. Eu queria trazer a informação que circulou bastante hoje aqui, junto com essa tese trazida pelo Bertolino, que é a possibilidade aí de convocação do bilionário Carlos Wizard, que é apontado aí como o autor aí do lobby da mudança da bula de cloroquina, aquele decreto que, primeiro a informação apareceu pelo Mandetta, né, que disse que estava lá na mesa, e depois o próprio presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, falou sobre esse assunto, disse que foi discutido pelo governo essa mudança da bula, e ele refutou, dizendo que não era possível, apontando as questões legais diante dessa questão. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque demonstra aí também, ao longo dessa CPI, esse lobby da cloroquina por parte do governo Bolsonaro, né? Sem dúvida, Daiane. Essa eu acho que é a 4ª ou 5ª vez que eu venho aqui no seu programa. Eu estive no começo da pandemia e fiz uma previsão que foi confirmada. Estive já no final daquela primeira onda e alertei que nós íamos ter uma segunda. Depois estive há uns 2 meses atrás que nós estávamos vivendo não uma terceira onda, nós estávamos vivendo uma nova epidemia exatamente pela P1. E agora nós já estamos vendo, eu já estou vendo, pelos estudos que eu tenho feito, pelo que eu tenho lido, uma nova onda, agora não mais pela P1, e sim pela variante indiana, que é a variante B1.617.2, tá certo? Com o ritmo que nós estamos no Brasil de vacinação, nós não temos como escapar desta nova variante, que ainda é mais agressiva do que a P1 de Manaus, que ainda é mais agressiva do que a B1.17 da Inglaterra, tá certo? E nós só temos como sair se nós tivéssemos vacina. Então está caracterizado. Qual é a necropolítica do Bolsonaro? Em que é que ela se baseia nesse caso da pandemia? Baseia o seguinte, né? No conselho de um ministério paralelo, e você sabe que eu fui secretário de saúde aqui do estado, do Ceará, durante 8 anos, da pandemia do H1N1, fui vice-presidente do CONAS, e relatei isso para você. Conheci uma pessoa no CONAS, que era o Osmar Terra. O Osmar Terra ainda não foi convocado para a CPI, mas tem também que ser convocado para a CPI, o terraplanista, médico, ex-ministro, que era o maior conselheiro do Bolsonaro, que nós íamos ter 300 óbitos, que era realmente uma gripezinha, que não íamos ter nada demais aqui no Brasil. Tá certo? E cansava de dizer e mostrava gráficos e mais gráficos. Quem não entendia pensava que era uma sumidade, um epidemiologista dos mais famosos do mundo, tá certo? Fazendo previsões matemáticas, tá certo? Então, junto com esse Carlos, esse bilionário, mas com a Nice Yamaguchi, também tem culpa, que é a médica defensora e que chegou a ser cotada até a ser ministra da Saúde, do governo, antes do Marcelo Queiroga. Todas essas pessoas estão envolvidas nessa estratégia. Qual era a estratégia? Como foi denunciada pelo vice-governador do Amazonas. O vice-governador do Amazonas já denunciou. Qual era o esquema? O esquema é deixar a população totalmente sem nenhuma prevenção, sem vacina, se contaminando, e aí ter aquela imunidade, que ele diz sempre imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. E aí a mortalidade é enorme, nós vamos chegar a 500, nós chegaríamos a 1 milhão 1 milhão ou mais de 1 milhão de mortes, se não fossem os governadores e prefeitos, tá certo? Que tomaram as rédeas, e o próprio Supremo que deu esse aval, esse poder também. Então, não tenho a menor dúvida. Vou dizer para você hoje aqui, hoje, 15 de maio de 2021, daqui a 2 meses, nós vamos estar crescendo novamente os casos, como agora está crescendo de novo na Inglaterra. Inglaterra, que abrir a partir de segunda-feira, já está pensando em não liberar como previsto.
O primeiro-ministro Boris Johnson já está pensando, porque já os estudos mostram que essa variante indiana, tá certo? Já chegou com força no Reino Unido todo, tá certo? Já foi confirmada aqui no Brasil também. Tá? Então, nós vamos ter uma outra onda em cima de uma que não terminou, e tudo isso porque não temos vacina. Nós tínhamos um Ministério da Saúde paralelo. Eu citei 3 do primeiro escalão do Ministério, aliás, 4, porque tinha essa doutora, Nishi Yamaguchi, esse empresário, né, o Carlos Wissmann, e mais o Osmar Terra e outros menos cotados. Carlos Bolsonaro era do Ministério Paralelo. Você imagina como é que nós estamos aqui. O Mandetta, que também não é fluxicheiro, nós também não podemos absolver Mandetta e Nelson Teich de jeito nenhum. Aliás, o Mandetta é um dos responsáveis pela lei do teto de gastos, inclusive para a saúde, com redução enorme do orçamento do SUS. Ele era um dos grandes líderes, tá certo? No Congresso, nessa discussão. Um dos grandes líderes responsável também pelo impeachment da presidente Dilma. O Nelson Teich, esse pobrezinho, ficou ali 28 dias e tal, mas também tem sua responsabilidade, porque poderia ter saído para tentar mudar a história naquela época. E também se escondeu, ficou com receio de fazer as denúncias, de dizer tudo o que estava acontecendo. E o Mandetta, por que espera tanto para escrever num livro, para publicar um livro, para dar uma entrevista, depois sopra, morde e assopra? Também tem culpa. É claro que o Pazuello é o rei das irregularidades todas. Se ele não sair preso, não vai sair preso porque conseguiu essa liminar, que ele teria tudo para sair preso, mas que ele vai responder. E todos esses processos que foram abertos com relação à falta de oxigênio, falta de vacina, falta de insumos, falta de kit de intubação, falta de tudo, ele tem responsabilidade, porque é o tal do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso não existe para um ministro da Saúde, quer dizer, uma pessoa totalmente leiga, desequilibrada, como foi dito aqui, um psicopata comandando a saúde pública do Brasil. Comandando a saúde pública do Brasil. Dando até caixa de cloroquina para a EMA. Tá certo? Fazendo lives de publicidade da cloroquina. Então, respondendo aqui o Oswaldo Bertolini, claro que esses médicos, eles deveriam ser processados, e eu tenho disse inclusive numa live um dia desse, não é crime culposo, é crime doloso. Não existe essa do Conselho Federal de Medicina e de algumas pessoas falam, o médico tem autonomia. O médico tem autonomia de escolher entre tratamentos que são confirmados e aprovados e que têm cientificamente benefício para o paciente. Ele não tem autonomia de prescrever o que não tem benefício, o que é anti-ciência, ele não tem. Eu sou médico cancerologista, eu posso chegar para o meu cliente e dizer, olha, você tem um câncer avançado, eu posso fazer uma cirurgia radical, eu posso lhe encaminhar para fazer uma radioterapia, eu posso lhe fazer uma hormonioterapia ou lhe indicar para fazer uma quimioterapia e dizer os efeitos de cada um e resolver com o paciente aí qual o melhor, o mais tolerável para ele, tá certo? O que ia causar menos sofrimento, ou que daria uma perspectiva maior de vida, aumentaria os anos de vida, etc., mesmo não tendo cura. Mas eu não posso chegar para o meu cliente e dizer, olha, você vai tomar um remédio que tem efeito colateral e que toda a ciência do mundo comprova que ele não tem efeito nenhum. Pelo contrário, ele vai lhe prejudicar. Isso não é autonomia. Então, isso não é um crime culposo, não é erro médico. Não é imprudência, negligência, imperícia. Isso aí é outra coisa. Isso aí é um crime que você comete sem intenção de cometer. É um crime culposo. É um crime doloso, e eu não digo nem doloso eventual, que existe o crime doloso eventual. Aquele motorista que anda a 200 km por hora numa estrada que é 80 e anda embriagado ou drogado e mata 3 atropelados. Tá certo? Ele correu o risco, então é um crime culposo, não, é um crime doloso eventual. Porque ele também não saiu de casa dizendo, eu vou beber e vou matar 2 atropelados. Ele não saiu dizendo isso. Mas aconteceu porque ele contribuiu para isso. Mas no caso do médico, que prescreve um remédio, se ele prescrevesse no comecinho, em fevereiro, março, quando tinha dúvida, ninguém sabia o que ia fazer, e é outra coisa, muitos prescreveram. Mas depois que os trabalhos robustos foram confirmados,
trabalhos imensos da Organização Mundial da Saúde, das grandes universidades, dos grandes cientistas. Aí você usar cloroquina porque na cidade de Rancho Queimado, a cidade de Rancho Queimado, que não tem um hospital, que tem poucas pessoas, era o caso daquele senador, que ele todo dia, toda a sessão da CPI, ele fala... pronto. Eu até esqueci até o nome dele, é tão insignificante, embora respeitando a idade, mas tão insignificante dizer que cidade de Rancho Queimado é um exemplo, porque distribuiu cloroquina, o prefeito, e ninguém morreu. Primeira coisa, a cidade não tem um hospital para ninguém morrer naquele hospital, morre nas cidades maiores, e o óbito vai ser constatado, consequentemente, lá. Segundo, isso não é trabalho científico. O trabalho científico não é você fazer uma avaliação dessa forma, não existe. Os trabalhos científicos provam que, muito pelo contrário, quem tomou esse kit Covid teve uma quantidade, a maioria dos pacientes veio a óbito, inclusive, em quantidade maior, porque foi retardadamente para o hospital, confiando nesse kit, ou quando chegaram no hospital com efeitos colaterais, tanto hepáticos como cardíacos, e vieram a falecer das outras complicações que a Covid leva também. Tá certo? Então, respondendo, todos esses membros desse Ministério Paralelo devem ser ouvidos também, e eu concordo que problemas que não quer falar é entrar no sigilo telefônico. Pode pegar o sigilo telefônico dessas pessoas que têm discussões aí absurdas, quebra de e-mail, quebra de conta bancária. Muita gente ganhou dinheiro com esse negócio de cloroquina. Muita gente ganhou dinheiro. Não tem... ivermectina, então nem se fala. Tá certo que esses laboratórios ganharam de dinheiro. A própria matriz, a própria detentora da patente, quem fez os estudos, disse que não serve, e outros que estão produzindo medicamento também. Usar o exército para produzir cloroquina, tá certo? Usar o exército no lugar de estar batalhando pelas vacinas, produzindo cloroquina. Então, é a necropolítica, e eu digo por Carlos Latouf que eu tenho realmente uma expectativa favorável de que nós vamos realmente conseguir mais do que estamos pensando em termos de resultado dessa CPI, em termos de futuro para o Brasil. Perfeito. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. Tem bastante pergunta aqui, doutor Arruda, para o senhor já, então já vou adiantando aqui alguns comentários. O Cris Ricondo mandou aqui uma mensagem no apoio, obrigada. José Assis, os assassinos de crianças e bebês palestinos têm as mãos dos Estados Unidos e União Europeia, que desde 1950 financia Israel a roubar as terras palestinas, lembra aqui José Assis. O Cláudio Alves, um cavalo montou no outro, se referindo à foto do Bolsonaro lá desfilando um cavalo. Ele diz: o Bolsonaro é parcialmente inimputável. Há algo de loucura nele, sim, pois só louco para achar que a sua abordagem na pandemia poderia dar certo. A Thaís Neves mandou um outro superchat aqui dizendo: no meu estado, Rio Grande do Sul, é um dos mais fascistas, um horror, diz ela aqui. Claudemir Lunelli. E o que mais me espanta é que foi escolhido Manaus, a maior polo industrial brasileiro, diante dessa tese aí de imunidade de rebanho, né? Acho que ela está se referindo a isso. O que se pensar, diz ela. Ivanice Zafalan. Gente, ninguém fala do Amazonas ser usado por ser um laboratório de imunidade de rebanho por contaminação, disse ela aqui. E tem duas perguntas, eu vou deixar aqui guardadinhas, do Rafael Viseu e do Cláudio Alves, fazendo perguntas ao doutor Arruda. Vou conversar agora com Latouf. Latouf, do que tem de conteúdo dessas 2 semanas de CPI, já incrimina o governo pela responsabilidade de tudo que está acontecendo, né? Acho que os 90 dias de CPI vão trazer muita coisa diante de um cenário que a gente já sabe pelo comportamento do Bolsonaro, né? Claro, tem produzido bastante coisa, mas a questão é saber se isso vai resultar em ação prática, porque o Bolsonaro está blindado politicamente, né? Ele tratou aquela questão da tratorada, ele tratou de tecer
uma rede, uma blindagem, né, por parte desses parlamentares venais, né, que, aliás, foram os mesmos que, inclusive, apoiaram o Collor, os mesmos que apoiaram o impeachment da Dilma. Eles, enquanto o Bolsonaro servir aos interesses deles, eles vão lá, vão continuar blindando, né? E existe uma preocupação muito grande também que assim, o afastamento do Bolsonaro possa favorecer a esquerda, favorecer particularmente Lula e o PT, né? Então, você vê, por exemplo, seja editoriais do Estadão, seja o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né, que falou que não, agora não é hora de pensar em impeachment. Então, assim, eles sabem que o Bolsonaro é uma besta fera, mas eles sempre ficam preocupados, né, porque a preocupação maior deles não é com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, bem ou mal, mesmo com todo esse pensamento que o próprio professor Bertolino se referiu como nazifascismo, mesmo assim, ele está colocando em prática uma política neoliberal, né? As reformas neoliberais. Então, enquanto ele mantém o Guedes, né, as privatizações, etc., enquanto ele está tocando isso, ele está servindo a agenda neoliberal. E aí ele vai ter apoio de gente como Fernando Henrique, mesmo o Fernando Henrique não sendo fascista, não tendo um histórico, né, fascista, mas é mais ou menos como a democracia cristã lá na Alemanha, que eles disseram, bom, o problema são os comunistas, não podemos deixar os comunistas crescerem, então a gente apoia os nazistas, né? Então, aí depois, quando os nazistas crescem, eles são esmagados, mas até lá, antes deles saberem disso, eles pensaram nisso, olha, é o menos pior, é a escolha difícil, entendeu? Então, é preciso que seja um fascista, mas que ele toque adiante as privatizações e a pauta neoliberal, né? O Guedes, etc. E tal. Agora, o problema é que, assim, o Bolsonaro não é um sujeito que sequer para construir o Estado neoliberal. Ele é destruidor. Ele é destruidor de tudo. Não é, sabe, não é somente destruir o SUS ou destruir as instituições, é para destruir tudo, 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 tudo. Eu tenho para mim, inclusive, que, por exemplo, a ficha do judiciário caiu, né? A ficha do judiciário caiu, porque o judiciário, no momento em que tinha Lava Jato, que tinha prisão de Lula, impeachment de Dilma, estava cerrando fileiras com esse pensamento de que tinha que afastar o PT, etc. E que quando o Bolsonaro, quando ganhou, inclusive o Bolsonaro era uma espécie de zebra, não era ele que o sistema queria, mas quando ele ganhou, falou, bom, beleza, o importante é tirar o PT. Chegou o fascismo, mas não tem problema, o fascismo a gente vai levando ele na flauta. Não foi bem assim, né? O Bolsonaro não é o cara que faz, quer dizer, agora ele foi neutralizado, de certa maneira, né? Cortaram um pouco as asinhas dele, mas ele não é o cara proveniente das elites que sabe jogar o jogo da oligarquia. Ele não é isso, ele veio para destruir. Você, por exemplo, você se lembra de algum candidato, ou de algum presidente, de algum presidente que tivesse como assim, que instigasse os seus afiliados, que instigasse os seus a sua base de apoio contra o STF, a tomar o STF? Eu não lembro disso. Você lembra disso? Lembra disso, Daiane? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Né? O Sarney não fez isso. O Collor não fez isso. O Fernando Henrique não fez isso. O Itamar não fez isso. Né? Lula e Dilma também não fizeram. Nem o Temer fez isso. Então, ele é o sujeito para destruir as instituições. No momento que o judiciário percebeu isso, ele mudou de posição em relação ao governo Bolsonaro. O Congresso, não. O Congresso, com aquele monte de parlamentar, principalmente do Congresso Nacional, dos deputados,
eles são venais. Enquanto o Bolsonaro liberar verba para eles continuam apoiando o Bolsonaro. Seja lá quem for que seja o presidente, libera verba para essa gente, eles apoiam. Mesmo que isso custe milhares de vidas de brasileiros. Então, assim, a minha questão é saber se todas essas provas, se todo esse essa coleção de denúncias, de comprovações da responsabilidade do Bolsonaro, se ele será afastado. Porque uma coisa eu posso te dizer, uma coisa eu posso afirmar categoricamente. Enquanto o Bolsonaro for presidente do Brasil, não haverá combate do governo federal à pandemia. Ele fará tudo que estiver ao alcance dele para boicotar, para sabotar a vacinação. Ele não, se dependesse do Bolsonaro, não teríamos vacina de nenhum tipo. Ele mesmo falou, não, vamos comprar a vacina chinesa. Já ficou comprovado também esse negócio da Pfizer, que ficou lá engavetado. Se fosse por ele, não teria vacina. O problema do Bolsonaro é que ele é movido por uma ideologia tosca, trampista tosca. O professor Bertolino, ele falou uma coisa sobre o nazifascismo. O nazifascismo, ele partia do pressuposto... O nazifascismo não era colonizado, ele era o colonizador, né? Ele se baseava no nacionalismo ferrenho, na construção do Estado poderoso. Não é o caso daqui. É um nazismo às avessas, é um nazismo tupiniquim colonial. Ele reafirma a nossa condição de colônia, né? Ele é fruto do trumpismo. O Bolsonaro é fruto do trumpismo, é a coisa mais tosca, absurda, idiota, cretina que a gente já viu. Eu nunca tinha visto isso na política. Olha que eu já vi muito desgraçado, mas sujeito tosco desse jeito. Então, o problema dele, tudo é movido não pela ciência, pela necessidade, não, é pela ideologia. Bom, então se o trumpismo diz que o negócio... de onde é que ele tirou a ideia da cloroquina? Ele não entende nada disso. De onde veio essa ideia? Do trumpismo. Os filhos dele eram ligados ao Bannon, que era o braço direito do Trump, da propaganda do Trump. E de onde que eles tiraram esse negócio de cloroquina? Foi o Trump que tratou disso. O Trump. Porque senão não teria como... De onde ele tirou essa ideia de que o exército deveria produzir toneladas de cloroquina? Vale lembrar, a cloroquina, ela não faz mal. É um remédio, mas não é remédio para Covid. Ela é remédio para malária. Aliás, diga-se de passagem, se o Brasil tivesse, e as Forças Armadas tivessem o mínimo de vergonha, mandava esse medicamento contra a malária para os países onde isso é endêmico. É o mínimo que poderia ser feito, é pegar esse monte de medicamento inútil para a Covid e mandar, por exemplo, para regiões da África em que as pessoas morrem de malária. Então, enquanto o Bolsonaro for presidente, você pode acreditar, ficará restrito a governos estaduais e municipais o combate à Covid. Se deixar na mão dele, vai morrer 500, vai morrer 1 milhão, vai continuar morrendo, e ele vai dizer assim, as pessoas têm que morrer mesmo, o que eu posso fazer? Infelizmente é isso. E a nossa classe política não tem humanidade. Não é uma questão de direita ou esquerda. É uma questão de que as pessoas estão morrendo como moscas. Rapaz, para pensar. 400 mil... É que assim, Daiane, eu estou numa situação que eu preciso preservar a minha sanidade. Que eu lido com esta merda 24 horas por dia, tendo que desenhar essa sandice, essas desgraças. Seja em Gaza ou seja no Brasil. Eu tento trabalhar no automático. Eu tento não pensar sobre isso. Mas se eu estou aqui conversando contigo, eu sou obrigado a pensar nisso. Rapaz, você sabe o que são 400 mil pessoas mortas? 400 mil pessoas mortas. E detalhe, ele não parou aqui. Ele vai chegar aos 500. Do jeito que a coisa está, chega aos 500 e chega até 1 milhão. Mole, fácil. Se o Brasil tivesse lidando com dificuldades que são afeitas, a dificuldade da produção de vacina, a dificuldade da questão de convencer as pessoas
da necessidade de uso de máscara, de distanciamento social. Tudo isso eu consigo compreender. E são problemas que os países lidam de modo geral, principalmente os países periféricos. Consigo compreender. Se nós tivéssemos, por exemplo, um governante que se comprometesse em proteger as vidas dos seus cidadãos, que desse o exemplo, eu diria, estamos enfrentando dificuldade, as pessoas estão morrendo, mas nós vemos que o governo está trabalhando nesse sentido. Mas não é o caso. O Bolsonaro trabalha a favor do vírus. Então, enquanto esse homem tiver, essa criatura tiver sentado, ocupando as 4 patas na cadeira de presidente, continuaremos a ter milhares de mortes por dia. Infelizmente, é isso. Exatamente. Infelizmente, é isso, né? Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, a gente está caminhando aqui para os finalmente. Doutor, aqui as perguntas são mais direcionadas ao senhor. O Rafael Viseu, boa noite a todos. Doutora Arruda, o senhor conhece bem o nível de caráter da capitã Cloroquina. Qual sua expectativa pelo depoimento dela na CPI da Covid? Ela sai presa? Não era para ela perder a licença? Pergunta aqui o Rafael Viseu. O Cláudio Alves, doutora Arruda, o senhor está certíssimo. O médico que receita a cloroquina da Covid tem que ser condenado por homicídio doloso triplamente qualificado, defende aqui o Cláudio Alves. Maurício Oshiro, caros doutores, como a sociedade pode enfrentar o negacionismo quando a própria entidade de classe médica se mostra a favor do tratamento, entre aspas aqui, precoce? Perguntou aqui os nossos internautas, doutor. Então, deixa eu responder a respeito da Mayra Pinheiro. Bom, ela não vai sair presa porque provavelmente vai conseguir um habeas corpus ou o presidente da CPI não vai permitir, né? O relator vai pedir, o presidente não vai endossar e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o ex-secretário de comunicação, que o secretário deveria ter saído, passou o depoimento todo mentindo, né? Mentindo em todos os aspectos, desde a entrevista da Veja até as outras considerações que fez, né? Depois, com os outros depoimentos, observamos exatamente as mentiras, diz que nunca teve com o Carlos Bolsonaro em reunião de ministério paralelo, ou em negociação com a Pfizer, isso foi confirmado pelo próprio presidente da Pfizer na América Latina. Então, né, ela só não sai se acontecer de ter, porque ela é responsável no Amazonas, ela resolveu ir para o Amazonas pressionar os médicos a prescreverem cloroquina. Isso em comum acordo com pessoas, com gestores da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e do Amazonas, que também tem que ser chamado. Tem culpa ali, tem gestores envolvidos nessa articulação. Exatamente para tentar fazer de cobaia o Amazonas e principalmente Manaus para ter essa imunidade de rebanho. Iam fazer Manaus como um case de sucesso. Só que era impossível resolver isso. Não tinha como acontecer. O case foi faltar tudo. Faltar oxigênio, faltar leito, faltar médico, faltar tudo, né? Foi o que aconteceu. Quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Então, tem que ser a quantidade de pessoas que faleceram em Manaus, pode botar na conta do Pazuello e da doutora Mayra e de outros gestores do Ministério. Todos aqueles militares que foram convocados para desestruturar o Ministério da Saúde. Eu conheço o Ministério da Saúde. Eu fui de dentro do Ministério da Saúde. Eu fui secretário com 3 ministros. Eu fui com o ministro Temporão, no início da minha gestão, no governo Lula. Eu fui com o Alexandre Padilha, no começo da Dilma, e fui depois com o Quioro também, tá certo? Existem técnicos que são reconhecidamente capazes no Ministério da Saúde, capazes e reconhecidos no mundo todo, professores, tá certo? Cientistas, isso tudo foi destruído. O Ministério da Saúde foi totalmente destruído. Essas pessoas foram colocadas de escanteio e foram convocadas pessoas sem nenhuma qualificação, como é o caso do próprio ministro que assumiu como secretário executivo, já não dava conta, e como ministro muito menos, né? Então, ela provavelmente não vai sair,
presa, mas se não conseguir esse habeas corpus igual do Pazuello, vai ficar numa enrascada grande, tá certo? Porque vão tentar tirar do Pazuello e botar nas costas dela. Bom, acho que o doutor Arruda fechou o microfone sem querer. É uma situação inferior. Certo? Então, ela é uma situação inferior. O Pazuello e o próprio governo tentam jogar em alguém. Tem que encontrar um boi de piranha, tem que encontrar alguém, tá certo? E ela pode ser essa pessoa. Né? Com relação a quem prescreve cloroquina, eu continuo dizendo, deve ser enquadrado também como crime, tá certo? Todos esses que defendem, sem ter base nenhuma na ciência, e os líderes de entidades que também preconizaram isso, que agora estão retirando também dos sites, retirando vídeos, fazendo como muita gente aí, retirando todos os vídeos de cloroquina, tirando páginas, tirando outras coisas mais, todos eles devem ser investigados e convocados. Exato. Quebre o sigilo telefônico dessas pessoas, quebre o sigilo de outras fontes aí, que vão encontrar muita coisa dentro. Você não precisa nem depoimento, é importante, mas eu acho que a documentação é mais importante ainda. E é lamentável, realmente, que entidades médicas tenham embarcado nessa. Eu falei que a Associação Médica Brasileira mudou. Mudou porque a diretoria mudou, e eu acho que os gestores antigos que dirigiam a Associação Médica Brasileira devem ser também chamados. E o Conselho Federal de Medicina também, tá certo? Eu faço parte de uma entidade que os médicos não têm medo do Conselho Regional de Medicina e nem do Conselho Federal de Medicina, eu não tenho medo nenhum de conselho, tá certo? Eu tenho 41 anos de médico, tá certo? Não tenho nada que me desabone em termos de conselho, eu não tenho receio nenhum de dizer. Conselho Federal de Medicina é responsável também pelo genocídio do Brasil, tá certo? Talvez até mais do que os próprios leigos, tá certo? Que tem outros crimes, como Bolsonaro, que prescrevia cloroquina por outros interesses e outras coisas mais. Mas os médicos, as entidades que não seguem a ciência, que não seguiram a ciência, que deram notas e etc., etc., são responsáveis também. Eu tenho esperança que nessa relação, tá certo? Que essa CPI sirva para exatamente esclarecer isso, porque é uma narrativa que precisa ser contada. Nós só tínhamos a narrativa dos bolsonaristas, dos prescritores de cloroquina e dos defensores de rancho queimado e outros mais. Vale lembrar que o Carlos Wizards, que defende aí a cloroquina, ele também quer comprar 100 mil doses da vacina. Ele não compra a dose de cloroquina, né, para os seus, segundo ele, para dar para os seus funcionários, mas quer comprar vacina, furar a fila e comprar vacina. Vou caminhando aqui para os finalmente, queria agradecer muito a participação de todos vocês. Oswaldo Bertolino, vou colocar aqui o outro lado da notícia, teu site lá, com informações, entrevistas. Queria que você falasse um pouco aí na sua despedida sobre o seu canal, diga aí. Certo, só rapidinho, telegraficamente, dizer que tem um outro aspecto também aí do que o doutor falou, que à medida que você induz as pessoas a acharem que estão tratadas, né, isso, com cloroquina, ivermectina, coisa do tipo, elas saem por aí também propagando o vírus, né, isso tem esse efeito, ainda mais essa questão. O meu site, ele tem uma diversidade, né, você pode ver pelo menu, a gente trata ali de várias questões, vários assuntos, né? Reproduz bastante artigos e tem também aí os programas que a gente faz nas redes sociais, né? São vários programas, sempre a gente traz algum entrevistado, né? Sempre traz aí alguém para falar de determinados assuntos. Enfim, tem aí bastante coisa, tem uma diversidade bastante sortida. E também dizer que tem nas redes sociais também, viu, Daiane, se me permite, né? Tem claro. YouTube, Facebook, aí tal, Twitter e coisa do tipo. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Uma grande satisfação estar aqui com o Dr. Arruda, com o Carlos Latuf. E estamos à disposição, Daiane, se precisando, sempre um grande prazer participar aqui dessa agradabilíssima conversa aqui com os seus convidados. Abraço a todos.
Você é sempre bem recebido aqui na nossa comunidade, também gosto muito de te ouvir, até cobra aqui que você venha mais vezes. Latuf, nas redes sociais você também está sempre presente, né? Tem aqui, eu coloquei antes a página no Twitter, mas você também tem várias outras redes sociais funcionando aí, né? Eu tenho o Facebook, eu não uso muito, publico mais lá, não interajo muito, não. O Instagram, que está prestes a fechar, estou prestes a perder minha conta no Instagram, porque... Por conta... adivinha, dona Maria. Imaginei. Adivinha. Então, assim, eu posso publicar o que eu quiser lá, mas publicou sobre Israel, é denunciado. E, inclusive, o Benny Gantz, se eu não me engano, ele é ministro da Justiça atualmente em Israel, se eu não me engano, ele entrou em contato, né? Ele fez contato com o Instagram, Facebook e TikTok para remover postagens de instigamento à violência, de discurso de ódio. Leia-se críticas ao massacre de Israel contra os palestinos. Então, se já não fosse o suficiente você bombardear a faixa de Gaza, que é um lugar densamente povoado, né, de matar civis, de oprimir palestinos, de bombardear sede de emissora de TV. Agora não, já tem tempo, né? Israel tem a sua ofensiva contra as redes sociais, porque eles sabem que aquilo que a grande imprensa não mostra, a rede social mostra, e mais do que isso, o próprio palestino produz o seu conteúdo e divulga. Então, é inequívoco o que está acontecendo, né? Você tem a visão direta dos palestinos. Então, eles tentam silenciar isso também, ou seja, eles não querem nem que seja denunciado. Que punidos eles não vão ser mesmo, porque os Estados Unidos blinda eles de tudo, né? Agora, sequer pode denunciar, né? Então, tem isso também. Então, atente para esse detalhe. Eu posso perder o Instagram, mas também, sinceramente, o mais importante para mim é o Twitter. Twitter, para mim, é uma rede mais séria, uma rede profissional, uma rede que os contatos são de mais elevados, mais interessantes, tem um conteúdo mais interessante. Instagram e Facebook... Facebook é uma bagunça, eu uso lá só para publicar mesmo charge, não interajo. Instagram é aquela coisa assim, as fotinhos, né? Twitter não, Twitter é que é bom, Eu queria te agradecer aí o seu convite, obrigado, foi ótimo esse papo. Agradecer também essa conversa aí com essas pessoas ilustres, né? Que são o professor Oswaldo Bertolini, acho que até falei o sobrenome dele errado antes, e o doutor Arruda Bastos, gostei. Foi muito legal, foi muito esclarecedor. É sempre bom, né, conversar com gente inteligente, interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui, é sempre também muito querida aqui. A gente até não abusa muito de você, mas eu gosto muito de trazê-lo para o programa, porque eu acho que você consegue trazer visões bem... Opa, deixa eu abrir aqui de novo. Tá dando... Opa, diga. Pode abusar à vontade, não tem problema. Sempre que você me requisitar, eu estou à sua disposição. Legal, bom saber, já vou abusar então. A galera que está pedindo sempre o Latuf aqui na comunidade já tem a resposta dele. Vou abusar aqui da participação. Doutora Arruda, a Associação de Médicas e Médicos pela Democracia é também essa resistência contra esse negacionismo, né? Os médicos por todo o país se organizam justamente para que a saúde pública, principalmente, seja uma garantia, um direito de todos. Muito obrigada aqui pela sua participação. Faça as suas considerações finais aqui para a gente. Eu que agradeço, Daiane, foi um prazer participar do seu programa de hoje, prazer estar aqui com Oswaldo Bertolini, com Carlos Latuf. Dizer o seguinte, a nossa entidade, por que eu tenho essa expectativa de um futuro melhor? A nossa entidade começou uns 4 anos com 3 médicos, gato pingadozinho aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Hoje nós temos uma entidade no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe, na Bahia, em São Paulo, em Santa Catarina, no Espírito Santo, no Distrito Federal, no Paraná, no Rio de Janeiro. Vamos fazer nosso 2º congresso agora e expandir para todo o Brasil. Então, começamos com 3 médicos no Ceará e hoje temos uma entidade nacional, tá certo? Reconhecida como uma entidade que defende a vida, a saúde, a ciência, né? Defende o SUS, né? Estamos destemidos exatamente nessa luta constante.
E, já que foi falado em rede social, nós precisamos do apoio também, a nossa entidade. Vocês que estão aqui, internautas, podem procurar aí na internet, nas redes sociais, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, ABMMD, e curtam o Facebook, cada estado tem o seu Facebook, nós temos uma página nacional, o nosso Twitter, o nosso Instagram, o nosso YouTube, pode procurar no meu nome também, Bote Arruda Bastos, que vai encontrar exatamente os links de acesso a essas outras redes. Nós precisamos desse trabalho de formiguinha em termos de todo o Brasil. E estou à disposição sempre que você precisar, lamentando, está aí a nossa página, lamentando só que as notícias que eu trago sempre no seu programa não são notícias assim boas, né? Que eu já estou dizendo que nós vamos ter uma outra onda tão feroz como essa que tivemos agora nesse começo de ano, única e exclusivamente por culpa do presidente Bolsonaro, que boicotou as vacinas, e podia ter adquirido as vacinas no ano passado, ainda quando elas estavam em fase de desenvolvimento. Na altura dos acontecimentos, nós estávamos melhor do que os Estados Unidos em vacinas, nós estávamos melhor do que a Inglaterra em vacinas, nós estávamos melhor talvez até do que Israel, porque nós temos o PNI, o nosso Programa Nacional de Imunizações, é um programa robusto, descentralizado, em todas as cidades, em todas as regiões. Tendo vacina, nós temos condição de vacinar 3 milhões de pessoas por dia. Nós temos condição de vacinar um grupo enorme de pessoas por dia. O problema é que nós não temos vacina. E agora a segunda dose ficou empancada por causa da falta do insumo farmacologicamente ativo, do IFA, e não temos perspectiva de ter Coronavac, nem ter AstraZeneca, e o contrato da Pfizer vai ser lá para o finalzinho desse semestre, final do ano. Então, nós não temos a perspectiva de enfrentar essa pandemia com vacinas, só com isolamento, e nós não temos um governo que defenda isolamento, nem uso de máscaras, nem nada mais. Então, foi o que foi dito aqui. Se depender do Bolsonaro, eu estou aqui com os últimos números divulgados hoje, e eu confio muito no número do CONAS, nas últimas 24 horas, 2.087 óbitos, nós estamos chegando a 435 mil óbitos na pandemia, 15 milhões, dá 2 Ceará dentro aí, 15 milhões, 586 mil, 532 casos, 67 mil casos nas últimas 24 horas, 67 mil casos, e uma quantidade vai ser hospitalizada, uma quantidade vai para a UTI, infelizmente, um número grande também ainda vão falecer. Então, lamentável a situação que nós estamos, enquanto o Bolsonaro estiver aí, pode ser que ele não tenha impeachment, mas ele tem que ser enquadrado. Ele tem que ser enquadrado exatamente, e quem pode enquadrar é a sociedade, de uma forma geral, que está nessa situação, né, de pandemia, de dificuldade, mas o Senado, essa CPI do Senado, tem um papel importante também de trazer a fundo o que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil. Exatamente, lamentável. Muito obrigada a todos pela participação, sabadão, que todos consigam descansar, fazer o seu isolamento. Amanhã eu estou de volta aqui. Amanhã nós teremos o Leonel Hadi, vereador e policial antifascista lá do Rio Grande do Sul, e a professora Daniela Araújo aqui participando com a gente no programa. Obrigada, bom descanso, obrigado aos meus convidados. Obrigado, abraço. Tchau. Abraço, tchau. Tchau, tchau.